bem com vocês? Eu sou a PCNP Letícia, de Ciências e Biologia, e neste ATPC formativo, iremos abordar o tema A importância em estimular a criatividade nos alunos. Bom ATPC a todos! Olá, professores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Para esta pauta formativa, juntamente com os colegas PCNP Fábio, Flávia e a PCNP Letícia, pensamos como tema da reunião a importância em estimular a criatividade nos alunos. Até pensando no programa de recuperação e aprofundamento dessa semana que passou, onde tratou de questões, a importância de fazer questões abertas, né, para estimular o pensamento matemático e aqui no caso, de modo geral, até que atenda todos os componentes, né, curriculares, no caso da área de matemática e de ciência da natureza, né, a criatividade como uma estratégia para o engajamento dos alunos. Lembrando também que tanto a BNCC quanto o Currículo Paulista sinaliza a importância disso por meio das competências, né? Então eu vou compartilhar com vocês o PPT para que a gente possa dar início à nossa pauta formativa. Não se esqueçam de se inscrever no canal para poder revisitar, se for o caso, das formações anteriores e dessa. Os materiais estarão na descrição do vídeo para aqueles professores que por algum motivo não puderam acompanhar a formação ou participar, tudo bem? Então vou compartilhar com vocês. Então, dando sequência à nossa pauta formativa, né, do ATPC de formação dos professores por área de conhecimento na matemática e ciências da natureza e suas tecnologias, pensamos juntamente com os meus colegas, como eu mencionei anteriormente, como tema desta pauta formativa, a importância em estimular a criatividade nos alunos, né? E para tanto, pensamos aí em dois objetivos. O primeiro objetivo se refere a refletir sobre a importância e o impacto da criatividade dos alunos em sua aprendizagem e no desenvolvimento das habilidades essenciais, né? Pensando até no engajamento, na autonomia e no protagonismo deles. Para o segundo objetivo, a gente então propôs elaborar perguntas que estimulem os alunos a pensarem de forma criativa na resolução de problema. Também aqui, nesse objetivo, considerando a formação do programa de recuperação e aprofundamento, né, da matemática, onde os formadores colocaram a importância de fazer perguntas abertas, de modo que envolva e engaje os alunos nas atividades, assim também como estimular o pensamento matemático. No caso aqui, um pensamento criativo. Dando então para tanto a nossa colega PCNP Letícia vai orientar vocês quanto à primeira atividade, tudo bem? Dando continuidade à pauta formativa, é visto que, como o PCNP Natalício comentou, tanto a BNCC quanto ao Currículo Paulista nos orientam neste sentido, por meio das competências gerais. Então, nesta primeira atividade, convido vocês a assistirem os 2 vídeos com o intuito de fomentar a reflexão e, em seguida, socializarem as suas impressões a respeito do tema proposto. Contamos com a colaboração do professor coordenador na mediação das atividades. Vale lembrar que as atividades seguem a mesma dinâmica das formações anteriores. Vocês terão 20 minutos para esta atividade. Não esqueçam de pausar o vídeo. Que lugar que a escola dá para a criança? Há muitos lugares. Alguns conseguem ser um lugar em que a criança se reconhece.
Muitos deles, ela não se reconhece. Há muitos impedimentos para que ela se sinta em casa e se sinta autora. E isso vai se agravando ao longo da escolaridade. Não deveria, né? Nós vamos assim ressecando a escola de toda atividade criativa e depois, na juventude, no início da vida adulta, queremos pessoas criativas, inventivas, capazes de ver com olhos novos, de fazer coisas novas. A criatividade não é dada por nós, a criança, assim como a liberdade, assim como a emancipação, a autonomia da criança. Antes de mais nada, precisaria ter a escuta, depois a conversa. Quando ela se sente acolhida e quando você conversa com ela, quando você trata a criança como sujeito que pensa, que sente, que cria, ela se sente autorizada. Ser autor é isso, né? Ela se sente autorizada a criar. Nós tentamos preservar alguns territórios, alguns espaços. Trabalho difícil, mas é possível. Se você der continuidade, né, nesse processo de acreditar que a criança é capaz, que o adolescente é capaz, aí eu acho que essa criatividade não vai morrer. Há um excesso, há uma sobra de materiais prontos, materiais inteiramente pré-definidos. Apostilas, por exemplo, sistemas apostilados, em que todas as questões já estão colocadas. A criança nunca é autora, nunca escolhe. Você pede para elas desenharem algo, elas querem uma cópia, elas querem que você dê alguma coisa para elas copiarem em cima, não, elas não acreditam nelas. Então você tem que fazer uma mediação para conseguir com que ela faça o desenho dela. Por mais anticriativo que seja o sistema, uma parte depende de quem está ali. O como você faz, a maneira de você trabalhar a apostila é um território de liberdade. Você pode fazer resistência ali, você pode propiciar a criação, você pode fazer escuta da criança, porque a maneira depende das escolhas que nós fazemos. E o professor faz escolhas. Suas crianças têm cada vez menos tolerância entre eles, porque a pessoa que não se sente capaz, não se sente competente, ela precisa o tempo todo se defender ou atacar. Emancipado é aquele que fala as palavras próprias, que não fala pela voz do outro. E no mundo do hiperconsumo, nós falamos por slogans publicitários, não é mesmo? Nós falamos por jargões, por frases feitas. Nós não falamos a nossa própria voz. A via de buscar uma educação mais sensível, mais criadora, é uma via também de resistência às manipulações do consumismo. Um mundo que trata a criança como sujeito é um mundo que não reduz a criança ao adulto consumidor em miniatura, ou ao que vai seduzir os adultos para o consumo. Neste vídeo, a gente pode observar que, além do saber, né, relacionado ao conteúdo que a gente precisa ensinar, os temas, né, os assuntos de cada componente curricular, chama a atenção, e essa é a proposta da formação, né, como estrategicamente usar a criatividade, explorar a criatividade do aluno, para outra questão, que é a habilidade, o fazer. Então, nós temos o assunto, o tema, o conteúdo relacionado ao saber, e por outro lado, nós temos o fazer relacionado a habilidades, e no caso, habilidades essenciais, né? E pensando nas competências da BNCC e também do Currículo Paulista, né, nos autoriza a usar de forma estratégica, né, e explorar essa criatividade dos alunos, pensando na autonomia e no protagonismo também dos alunos.
Nessa animação, a gente pode observar também, e aí vocês podem, na atividade, explorar com os demais pares, né, professores, por áreas de conhecimento, sobre a criatividade do aluno na resolução de problema. A gente pode ver também no vídeo que, em determinadas situações, usou-se da criatividade, envolvendo também as áreas de conhecimento, para suprir a necessidade do momento, né, e de forma bem criativa. Nesse próximo slide, podemos observar uma analogia entre a curiosidade e o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Assim como os alunos, alguns alunos, na verdade, apresentam maiores criatividade, outros apresentam uma menor criatividade, né? No desenvolvimento, por exemplo, da habilidade, alguns alunos vão apresentar uma maior facilidade em realizar alguma tarefa e de forma mais diversificada em diferentes contextos do que outros alunos, né? Então, nesse sentido, essa imagem do copo meio cheio e meio vazio, a gente pode explorar até no sentido até de engajar os alunos na atividade, né? E também fomentar aí a discussão entre os pares em relação à utilização da estratégia criatividade, né? Estimular a criatividade, na verdade, para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Agora, na sequência, a minha colega PCNP, Letícia, vai orientar em relação às perguntas norteadoras. Assim como nas formações anteriores, colocamos algumas perguntas para nortear a reflexão nesta atividade. Lembrando que essas perguntas são para nortear a reflexão e não para serem respondidas. Tudo bem? Boa reflexão a todos! Nessa segunda atividade, convidamos vocês, professores, a elaborar perguntas que estimulem os alunos a pensarem de forma criativa na resolução de problema, avaliando possíveis adaptações para este momento de ensino remoto de forma colaborativa com seus pares, favorecendo o desenvolvimento de conceitos e habilidades. Feito isso, considerem os recursos mais familiarizados pelos seus alunos, ou melhor, considerem as diversas realidades e que possam, sobretudo, engajá-los da melhor forma possível em seus estudos e em sua aprendizagem. Por fim, envolvê-los na atividade. Então, em suma, essa atividade 2 será o momento de vocês, junto com os pares, pensarem em perguntas, né? Assim como também foi abordado lá em matemática, na formação de recuperação e aprofundamento, perguntas abertas que levem os alunos a pensarem sobre a problemática e de forma criativa propor algumas soluções ou algumas estratégias, né, de forma também colaborativa com os seus, né, pares, alunos, né, a solução ou a solucionar esse problema proposto. Essa atividade, além de ser atender à metodologia ativa, ela permite engajar os alunos na atividade e, além disso, favorecer a sua autonomia, o seu repertório cultural e o seu protagonismo também, não é? Bom, então, nessa atividade vocês terão 25 minutos, né, para levantar algumas questões, elaborarem algumas questões e socializarem com seus pares.
né? Em seguida, retornaremos para a próxima atividade. Não esquecendo, seguindo a mesma dinâmica, temos aqui perguntas norteadoras para fomentar a discussão e a atividade, né? Lembrando que, como a colega mencionou anteriormente, essas perguntas elas não precisam ser respondidas. A intenção é para fomentar, nortear a atividade, a elaboração das perguntas de vocês. Muito bem, acredito que tenham levantado e elaborado questões que levem os alunos a pensarem de forma criativa, né, e em situações ou problemática que possam engajar os alunos nas atividades e desafiem ao mesmo tempo, né, a apresentarem de forma criativa soluções para a situação problema e, além disso, promover também o desenvolvimento das habilidades essenciais, né, reconhecendo alguma coisa ou identificando algo, como aí a avaliação é dentro de cada componente curricular, né, e mais do que isso, favorecer também as competências prescritas tanto na BNCC quanto também no currículo paulista. Bom, agora para finalizar a última atividade, nós temos aqui então, com o código, o QR Code aqui, mas também temos o link na descrição do vídeo, uma autoavaliação. Lembrando que as questões da autoavaliação, nós temos algumas perguntas que elas servirão para nortear a sua reflexão a respeito do tema. Desejamos a todos um bom trabalho. As observações na avaliação servirão de matéria-prima até para as futuras formações. Tudo bem? Então desejamos a todos um bom trabalho. Até a próxima formação. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né? E que os materiais, caso algum colega não tenha participado por algum motivo, segue na descrição do vídeo. Então, até a próxima formação.